Olá! O Geração de hoje é especial sobre eleições. A gente vai falar um pouco sobre votação, campanha e como a internet, principalmente as redes sociais, influenciam no jogo eleitoral. Está com a gente o consultor de marketing digital, Vitor Colares. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado pelo convite. E também a professora Shirley Salles, do Observatório da Juventude da UFMG. Obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço. Boa tarde. Vamos ajudar aqui com as perguntas no programa de hoje os alunos da Escola Estadual Maurício Murgel, do bairro Nova Suíça, aqui de Belo Horizonte. Obrigada, viu, gente? Vamos falar um pouquinho aí da experiência deles com política. Antes da gente começar o bate-papo, vamos saber um pouquinho sobre a campanha eleitoral deste ano. Um quarto da população brasileira tem entre 15 e 29 anos. Desse total, 75% estão aptos a votar em 2016. Eles representam quase 27% do eleitorado nacional. Uma presença forte e determinante nas eleições deste ano. Na corrida eleitoral, os candidatos tiveram novas regras. Com o fim do financiamento empresarial das campanhas, a internet acabou se firmando como alternativa para driblar os custos de uma eleição. Foi permitido aos candidatos, por exemplo, enviar mensagens eletrônicas para endereços cadastrados pelo candidato, partido ou coligação. Os candidatos também tiveram menos tempo para conquistar o eleitor. O período da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão foi reduzido de 45 para 35 dias. Com campanhas mais curtas e mais baratas e com a entrada das redes sociais no jogo político, será que o perfil dos eleitos também vai mudar? Então, gente, vocês acham que realmente essa entrada com força da internet nas eleições, isso muda, inclusive, o perfil das campanhas e dos candidatos? Como é que é, professora? Vocês lá no Observatório fazem uma pesquisa de como os jovens acompanham todas essas mudanças, não é isso? O Observatório da Juventude faz diversas pesquisas e também diversas ações diretamente com jovens, ações de formação. Eu, particularmente, venho pesquisando essas dimensões da relação da juventude com as tecnologias digitais e também oriento algumas pesquisas sobre essa temática. O fato é que as tecnologias, elas têm alterado a nossa forma de relação, a nossa forma de vida, têm alterado a forma como a gente pensa, como a gente organiza o pensamento, como a gente organiza a vida, como a gente aprende, como a gente trabalha, como a gente tem práticas de lazer, namora, enfim. E eu acredito que essas alterações vão ter efeitos em diversas dimensões da sociedade, inclusive nas relações da política, inclusive na gestão da cidade e a reação desses candidatos e dessas candidatas quando eleitas também vai estar perpassada por essa relação com as tecnologias. Então, eu diria que sim, tanto as candidatas e os candidatos quanto os futuros gestores e gestoras vão ter a sua atividade política também modificada pelas práticas ciberculturais. Agora, Vitor, você me contava, eu achei que fosse mais recente esse fenômeno, mas não, já campanhas mais antigas já trabalham assim, né? Esse fenômeno começa mais forte aqui no Brasil a partir de 2006, né? Na campanha do Alckmin, presidente, lá atrás, onde a gente teve os primeiros vídeos feitos onde ele se direcionava para a comunidade dele no Orkut. E aí ele falava sobre as propostas que eram dadas lá e tal. E aí, em 2008, na campanha que a gente teve aqui em Belo Horizonte, né, para a prefeitura, a gente teve o Márcio Lacerda versus o Quintão. E isso teve uma importância muito grande na internet, principalmente com vídeos do que a gente chama de lado B, né? Assim, um candidato acusava o outro muito por vídeos pela internet. Isso teve uma força muito grande. Em 2010, na campanha de governador, essa força aumentou ainda mais aqui em Minas Gerais, principalmente, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí depois, em 2014, teve a grande explosão disso tudo, que foi com o WhatsApp, enfim, e foram aqueles vídeos que viralizaram na internet. É importante perceber que, há um tempo atrás, né, assim, o presidente da República, o vereador, o deputado, o prefeito, eram pessoas inatingíveis, né, assim. E hoje eles estão a um arroba de distância de qualquer um. E isso faz muita diferença na gestão pública e na política, assim, por todos os meios, né. Na verdade, era para ter sido sempre assim. Uma hashtag. Exatamente. Hashtag, um arroba. Era para ter sido sempre assim, né? Era para as pessoas sempre terem acesso a essas pessoas que, na verdade, estão lá para representar a gente. Mas como criou-se, né, um Olimpo aqui no Brasil em que os políticos eram inatingíveis, e a gente cada vez mais esbarrando em assessores, em telefones que a gente não conseguia contato e tal, e carta,
né, assim, demoravam muito para chegar e muitas vezes não eram respondidas. Com o advento da internet, sobretudo, né, das redes sociais, onde as relações elas ficam cada vez mais próximas, né, nesse mundo globalizado, você tem um arroba só de distância que fica muito mais fácil de comunicar. E aí, só para complementar, é importante perceber que o político que não se adapta a essa nova realidade, ele começa a perder, né? Assim, ele não só deixa de ganhar, como ele começa a perder muito voto, muito eleitor, muita influência no meio que ele está. Então, para esquentar um pouquinho nosso bate-papo, a gente vai ver agora que a repórter Natália Bini foi num cursinho preparatório do Enem e ouviu opiniões de alguns estudantes sobre essa questão do debate político nas redes sociais. Vamos ver. A tolerância está muito grande, tem gente que exclui você do Facebook. Eu já perdi sim amigos nessa área por conta de brigas em rede social. Quando acontece alguma coisa que você tem uma opinião, elas, além de te agredirem, começam a querer, por exemplo, tirar chacota e expor algumas outras pessoas. As pessoas já têm opinião própria e não têm cabeça aberta para aceitar outras opiniões, né? Às vezes as pessoas passam um pouco do limite. E se é algum conhecido, eu chamo em particular para conversar, porque eu sou uma pessoa que gosta de discutir sobre essas coisas. Eu prefiro só observar mesmo, porque tem muita briga, né? O pessoal não sabe conversar. A maioria da sociedade, ela é pautada no que o que vê na televisão ou nas redes sociais, elas já acreditam. Elas não têm um argumento crítico sobre isso, entendeu? Tipo assim, elas não perguntam, mas será que é isso mesmo? Será que é verídico? E vocês? Dão muita opinião na internet, participam das redes sociais em relação à política? Uma coisa é a gente tem que ter opinião própria. Você tem que sustentar a sua opinião a todo custo. Você não tem que se deixar levar para a opinião de outra pessoa. Então eu acho que uma pessoa que vem tentar mudar a sua opinião, ela tá querendo brigar com você, tá caçando briga. E tem que ter cabeça aberta, igual aquele menino falou, né? Cabeça aberta para ouvir as outras opiniões, não acha? Aí acaba sendo aquilo que todo mundo fala, se me atacar, eu vou atacar também. Acaba sendo isso. E quem ajuda a formar a sua opinião? Olha, eu não consigo formar uma opinião pelo que as outras pessoas falam pra mim. Eu tenho que ler, eu tenho que ter muita pesquisa disso, eu tenho que ver outras pessoas falando sobre isso. Porque se alguém vir me falar, eu não vou acreditar no que ela tá falando. Não consigo. Você duvida? Eu duvido muito. E você lê aonde? Livros, documentários, ver documentários sobre... para poder comprovar aquela tese que a pessoa tá falando. Mas tudo tem que ter uma comprovação antes de você acreditar naquilo que eles estão falando. Bem, a gente tem que tomar cuidado também, porque quando a gente se trata de opinião, sempre tem um modelo próprio para seguir. Sempre tem o lado A e o lado B. Eu vejo sempre na internet as pessoas discutindo e eu acho que é isso que traz a briga, o conflito entre elas, porque sempre tem um modelo carcomido, putrefato de um lado que você tem que seguir, só isso. Você não pode misturar, você não pode pegar as melhores partes. E você sempre tem que pegar esse modelo que já está ultrapassado, que todo mundo, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu acho isso muito, sabe, é muito regressivo. Muito. Agora, vocês acham que essa entrada aí da possibilidade de se atingir os políticos, de se falar, né, esse espaço que a gente conquistou, eu acho até, né, com as novas tecnologias, isso aí é positivo? É importante perceber que, antes de tudo, as pessoas são como são, independente dos meios que elas estejam, né? Assim, então, as pessoas elas continuam sendo pessoas, independente dos meios que elas usam para se comunicar. Então, as pessoas que defendem, né, assim, igual você falou, né, assim, muito uma determinada tese, elas são assim na vida delas, né? A internet, ela é um meio que perpassa por aquilo e dá algumas outras possibilidades de expor esse raciocínio amplificado. Só isso, mas a pessoa ela é assim na vida mesmo, né? E aí a internet, muitas vezes, ela vem e dá a possibilidade das pessoas poderem ter uma relação, um confronto direto com muitas pessoas que talvez elas não encontrem no seu dia a dia, até porque com essa rixa, né, assim, que tá se criando no país, com a polarização, ainda mais com o processo político atual, a gente vê que cada vez mais, na vida real, né, assim, no nosso dia a dia, as pessoas acabam se separando por nichos, né, assim, quem é coxinha de um lado, quem é petralha do outro, né? E aí, quem é verde de um lado, quem é azul de um lado, quem é vermelho do outro. E eles vão se separando, e aí cada vez menos esse embate acontece na vida real, né? Assim, porque as pessoas vão se separando em nichos. E na internet é onde esse embate acontece, porque todo mundo é amigo no Facebook, tá seguindo um ao outro no Twitter e tal.
É óbvio que é muito positivo esse debate sobre vários aspectos, né? O Brasil tem uma democracia que é muito recente, né? A gente precisa amadurecer e avançar muito ainda. E a possibilidade de a gente poder usar a internet para se degladiar, né, no campo ideológico e amadurecer enquanto pessoa com essas relações, eu acho que ela é fundamental para que a gente evolua enquanto democracia. Vamos para um rápido intervalo, gente? Já a gente volta com mais debates, já falar um pouquinho mais sobre essa questão da intolerância e também de como isso pode nos ajudar no campo da política. Geração volta já já.